porque a igreja não parou. O exército está se levantando cada vez mais e mais forte. Ele conta com você. Mas entrega o seu caminho para Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer. É que você tenha um chamado e que você é escolhido e não deixa ninguém falar o contrário disso. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos aí, vamos que vamos, tá? Abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, o capítulo é 16. Quero fazer um pedido a todos que estão nos assistindo, porque quando nós estamos em casa, ficar focado é difícil. É várias tarefas, às vezes é a televisão que ainda está ligada, talvez, né? É a comida que você está fazendo, ou você está limpando a sua casa, eu não sei. Mas, por favor, não fique distraído. Eu creio que Deus tem algo novo e grande e extraordinário para fazer na sua vida. Então, fique atento, não fique disperso, não se perca aí. Até o final, Deus tem grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Atos 16, e o capítulo é o número 25. Atos 16 e o capítulo é o número 25. O capítulo é o número 16 e o versículo é o número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Vou ler de novo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Poderoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, de poder entoar um culto racional ao Senhor, de pregar a Tua palavra, Senhor, ó Deus, de ministrar o Teu evangelho, Senhor, para vidas, ó Pai, que precisam continuar. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, me usa, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de fazer, de alcançar e de tocar nessas vidas e de transformar, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava, pensava sobre o culto de hoje, a palavra que veio sobre o meu coração e o tema da mensagem é continue. O tema da mensagem é continue. E o subtexto que fala, quando você fala, tipo mais um título embaixo, é subtexto que fala, né? Eu não lembro, mas, oh meu Deus. Quê? Subtítulo, perdão. E o subtítulo veio com a ministração do Rick. O Rick falou uma coisa aqui que ficou gravada depois que ele falou. E eu estava orando ali, eu ouvi e eu falei, meu Deus, é o subtítulo mesmo da palavra, aquilo que ele falou sobre nós, aquilo que ele falou para nós, através do Espírito Santo, tocou em mim. Eu não sei você que estava ouvindo, mas tocou em mim. Eu vou falar, talvez você que sentiu a mesma coisa, não sei, mas o Espírito Santo tocou em mim, e eu sei que veio através do Espírito Santo, e ele falou uma coisa que tem a ver com o que eu vou pregar hoje. Continue, né? E o subtítulo é que ele seja a sua prioridade. Quando ele falou aquilo, entrou como uma faca dentro do meu peito, e foi como se fosse um quebra-cabeça e a peça que estava faltando na palavra. Ele tem que ser a nossa prioridade. E quando nós lemos essa passagem, é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele está ali na sua segunda viagem e tal. E vai seguindo a vida, ministrando, pregando, curando pessoas através do nome de Jesus Cristo. E aí ele se depara com uma jovem,
né? Esse versículo que eu li, o número 25 de Atos, ele está inserido dentro de um texto, de um contexto de prisão, de açoites, de sofrimento, aonde o apóstolo Paulo está fazendo a sua missão, aonde o apóstolo Paulo está ali pregando o evangelho e tal, e se depara com uma jovem cheia de espírito adivinhadores. E quando ele se depara com aquela jovem, né, nossa, é difícil, eu gosto de ficar andando, eu não sei se eu ando, se eu fico parado. E quando ele se depara com aquela jovem, e ela perturba tanto, eles vão dizer assim, fica enchendo tanto a paciência do apóstolo Paulo ali, fica em cima dele, que o apóstolo Paulo quer saber, põe a mão sobre ele e fala, sai em nome de Jesus, expulsa o demônio. Só que quando o apóstolo Paulo, ele comete esse erro, não, ele comete ele faz, né, esse favor para aquela menina, mas para aquela região ali, para aquele pedaço daquele povo ali, quando ele faz esse ato de expulsar o demônio, ele tira vamos dizer, o lado financeiro, onde eles tiravam a mina de ouro deles ali, porque ela tinha o seu dono, essa jovem, e o dono usufruía dela através das adivinhações dela, né, demoníacas, e para arrancar dinheiro do povo. E ela trazia ali recursos financeiros para aquele homem, para aquela população ali. E aí eles ficam indignados. Eu podia ler aqui, que está alguns só os versículos em cima, mas eu vou contar do meu jeito, para vocês entenderem melhor. E quando o apóstolo Paulo, ele toma essa decisão de expulsar o demônio, ele arruma um rolo para a cabeça dele. Porque ele tirou o sustento daquele povo, daquele homem, e eles ficam revoltados, eles vão até os doutores da época ali, e falam, esse rapaz está pregando o evangelho, leva ele numa praça, e fala para eles, para Paulo e Silas, fala, chama os doutores ali, e fala, tá vendo esses caras aí, tá falando coisas que nós não acreditamos, coisas que nós não seguimos, e ele está pregando, ele está falando, ele fez isso, fez aquilo, e tal, e tirou, garanto que ele deve ter falado, ele tirou o nosso sustento, tirou e começou ali a choramingar para os caras. Resumindo a história, ele acaba aqui preso, mas antes dele ser preso, ele recebe açoites, ele é espancado, ele toma soco, ele apanha, ele sofre por causa de Cristo, por pregar o evangelho, para a manifestação do reino do Senhor na terra. Ele prega, ele fala, ele expulsa aquele demônio. Ele está, vamos dizer, ele está numa ação missionária, ele está servindo ao Senhor, ele está fazendo aquilo que Jesus chamou ele, lá no capítulo 9 de Atos, quando Jesus chama ele está fazendo aquilo que Deus confiou na mão do apóstolo Paulo. E aqui começa a entrar a nossa história. Muitas das vezes nós estamos como o apóstolo Paulo, servindo ao Senhor, fazendo os propósitos daquilo que Ele nos confiou, nós estamos fazendo aquilo que Jesus está nos pedindo para andar certinho, para não pecar, para amar o seu irmão, para isso e para aquilo, e de repente, a nossa vida vira de ponta cabeça. De repente a nossa vida vira ao contrário. Como eu vou usar esse exemplo do apóstolo Paulo e Silas aqui, que eles estão, eu creio que deu uma reviravolta, não que o apóstolo Paulo está preocupado com isso, ele não estava preocupado em ser preso ou em ser morto, mas dá uma reviravolta porque ele está pregando o evangelho, ele está fazendo os propósitos que Deus manifestou na vida, colocou na vida dele. E de repente ele é preso, ele recebe açoite, soco, ele é maltratado e ele vai preso. E deu uma reviravolta ali. E em vez do apóstolo Paulo e Silas, eles
reclamarem, em vez dele falarem, poxa, eu estou sem força. Como eu creio que ninguém apanha e fica forte. Ninguém apanha e consegue, eu apanhei, estou ensanguentado no chão, mas eu vou sair andando normal. Não, eu vou continuar, é por esse caminho, eu vou continuar andando. Ninguém faz isso. Não é possível. Qual ser humano que é esse? Não existe um ser humano assim. Um ser humano que apanha, toma açoites, que recebe acusações, e cai dentro de uma cadeia e fala assim, não, eu estou forte ainda, eu estou bem. Não. Eu creio que o apóstolo Paulo e Silas naquele momento, eles estavam fracos, eles estavam debilitados, estavam com fome, quem sabe com sede, mas daí toda essa história aqui que eu contei para vocês, eles tinha tudo para reclamar, eles tinham tudo para murmurar, para reclamar, para descer a madeira em Cristo e falar assim, poxa Jesus, eu estou fazendo a sua obra, eu apanhei, eu fui preso. Os dois tinham tudo, mas tudo na mão para reclamar. Sem força, machucado, ferido, assolado e preso. Mas o que eles fazem? O que eu acabei de ler aqui. Quando dá meia-noite, creio que um pega na mão do outro, dá um sorriso para o outro, pensando eu aqui, e fala, sabe o que nos resta fazer agora? É orar. O que nos resta fazer agora é louvar ao Senhor. Talvez nós nos encontramos como eles nessa noite, fraco, sem forças para orar, talvez arrebentado pela vida, talvez triste por alguma perda, talvez com o coração machucado, ferido por alguém, talvez você esteja aí, passando por alguma coisa que ninguém sabe, ou por uma enfermidade, uma doença, talvez, eu não sei, aí você está passando por algo que não tem mais forças, que você não vê mais jeito, que você não vê mais solução, até mesmo para você ver, para você mesmo, você não consegue mais se levantar, o Espírito Santo queima em meu coração, e manda eu te dizer, continue, continue orando, continue adorando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, está difícil, mas Ele manda te dizer, continue, em nome de Jesus. É hora de você dar à meia-noite, você agarrar na mão do seu esposo, aí do seu marido, da sua filha, agarrar, falar assim, Jesus, estende a sua mão, e começar a orar, e começar a adorar. Está difícil, está sem força, não tem mais jeito, tem jeito sim, tem jeito sim. A Bíblia nos ensina que tem como sim. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para mudar a história, para mudar aquilo que foi decretado, para mudar todo o histórico de dificuldade, toda a tempestade que se aproximou de você. Deus tem poder para tirar, mas se você ficar parado e continuar cada vez mais fraco, sem decidir em sua alma, no teu espírito, levantar um clamor, uma oração no meio da tempestade, no meio do cárcere, você preso ali, você amarrado, olhando para o lado e para o outro e não vê solução, como se você tivesse preso. É hora de você levantar um clamor, é hora de você orar, é hora de você levantar, se prostrar aos pés da cruz e continuar. Oh Espírito Santo,
Aleluia. Cara, é surpreendente. O versículo 22 fala assim, ó, então a multidão se levantou unida contra ele. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Olha para você ver, e depois deles darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha para você ver, cara. E aí eles entram dentro da prisão, mas quando dá meia-noite, creio que o apóstolo Paulo olha para Silas e fala, cara, deu o nosso horário. É hora de nós orarmos. Sabe quando você olha para a tempestade, eles estavam presos, fala, poxa, eu estou preso pregando o evangelho, eu estou seguindo um caminho. Pô, eu deixei de matar cristão, eu deixei de matar todo mundo. Poxa, sabe, eu perseguia, agora eu estou sendo perseguido. Pô, Jesus, deixei de ser o sargento, o general, de comer as melhores comidas, sabe, deixei os melhores lugares para me servir ao Senhor, para mim estar preso? Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele, creio eu, que dobra o seu joelho e começa a sorrir para o Espírito Santo e começa a cantar, Senhor, a Ti seja dada a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor, a Ti seja tudo e para Ti seja a minha vida, para Ti seja o meu coração, que o meu Espírito esteja em você, e começa a adorar ali. Eu creio que que o apóstolo Paulo começa a adorar, eu creio que Deus se levanta ali e inclina ali os ouvidos o apóstolo Paulo e Silas ali, como ele fez com Davi lá em Salmos 40, inclina os ouvidos e ele faz um estrondo ali naquela ali, mas a ênfase aqui não é Jesus, o que ele faz depois, nesse trajeto de dificuldade que você está passando agora, porque Jesus lá na frente ele estoura o cárcere, e o apóstolo Paulo e Silas, eles conseguem ali ter sair da prisão e assim por diante, mas esse não é o ponto aqui, clímax da palavra. O ponto aqui é que enquanto eles estavam presos, eles oravam. Não foi depois que Jesus quebrou a cadeia e libertou eles, não. Enquanto ali eles estavam presos, depois de ter apanhado, depois de ter sofrido, depois de ter, sofrido assolações, eles oravam e adoravam o Senhor. Louvavam ao Senhor em meio a tanta dificuldade. Eles oraram e louvaram ao Senhor. Que o Espírito Santo possa confirmar essas palavras no seu coração. Estou indo para o final, mas eu lembro que eu escutava muito essa palavra, né? Que era do Toque no Altar, se eu não me engano. Acho que era Toque no Altar. Quando fala assim, quando tudo diz que não, mas a sua voz me leva a prosseguir. Né? Eu não vou cantar para não constranger ninguém, né? Mas é mais ou menos isso, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. E Ele encoraja a gente a prosseguir. Né? Não posso ficar cantando, senão o povo vai desligar a live. Mas essa música ela é profunda. Porque quando tudo está dizendo que não, quando tudo está dizendo que nós não vamos prosseguir, quando tudo está dizendo está condizendo para que nós parássemos, estacionássemos, desistíssemos, voltasse para trás, a sua voz me encoraja a prosseguir. E eu, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, você que está nos assistindo hoje, eu, através do Espírito Santo,
eu, ouvindo a voz do Senhor, te encorajo a prosseguir. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo que está em mim está aí. Ele te encoraja a prosseguir, te encoraja, te empodera a prosseguir, a continuar. Em nome de Jesus, que você possa pegar esta palavra de encorajamento, de confronto dentro da sua alma, e encorajo você a prosseguir, e encorajo você a continuar. Eu encorajo você a não desistir, eu encorajo você a não olhar para trás, não volte atrás, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a sorrir, volte a amar, perdoe, perdoe, lance perdão, comece a lançar perdão, lança perdão, continue, não desista. Oh Espírito Santo, perdoe, oh Espírito Santo, eu sei, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor é lindo. Eu sei que o Senhor está nos encorajando nessa noite a continuar. O Senhor está nos encorajando nessa noite, oh Espírito Santo, a prosseguir. Oh. Engasguei. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mas vamos ler lá o 26, vai. Eu não ia falar sobre isso, mas vamos lá. 25 primeiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa voz, esse poder que chacoalhou, balançou, estremeceu os alicerces dessa prisão, possa nesse momento estar mexendo, chacoalhando aquilo que está prendendo você, quebrando as cadeias, as correntes, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que te faz paralisar, aquilo que tem te impedido de prosseguir. Começa a quebrar agora. Que possa haver um terremoto na sua história. Na sua história possa haver um terremoto e começa a ter uma reviravolta na sua vida, na sua esperança, na sua perspectiva de vida. Em nome de Jesus, que os alicerces da sua história, que sempre foram sustentados por má notícia, sempre foram sustentados por derrotas, por desespero, por insegurança, comece agora a ser quebrado esse alicerce, em nome de Jesus, e Jesus começa a fazer um alicerce sustentável na rocha que é Cristo, na sua vida. Em nome de Jesus nós cremos, eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida uma esperança maior daquilo que você esperou até hoje, que é Cristo. Em nome de Jesus, que você não se abale mais, que você mantenha a tua vida no alicerce chamado rocha que é Cristo. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, oh Deus, cadeias caindo, cadeias quebrando, cadeias sendo destruídas em nome de Jesus. A sua vida liberta do vício, a sua vida liberta das drogas. Ei jovem, a sua vida liberta da prostituição, oh em nome de Jesus. Oh, que você nessa noite faça a escolha certa, não volte para trás.
Que seja uma escolha de você continuar nos caminhos do Senhor. Talvez você ouviu essa palavra, talvez você não ia nem assistir essa live. Talvez você está aí e falou, hoje eu vou escolher sair, hoje eu vou escolher o pecado, ou hoje eu vou escolher a minha vida novamente que eu tinha antes. Mas eu venho falar para você nessa noite, não volte para trás. Não volte. Ande para frente nessa noite. Continue. Continue. Que Jesus Cristo possa ser a sua prioridade nessa noite. Que Jesus Cristo seja a sua prioridade a partir dessa noite. Como o Rick falou, a nossa vida muda, a direção vai mudar quando ele tornar a nossa prioridade. Quando na nossa vida Jesus Cristo for a nossa prioridade, nós vamos entender que o fluir de rio que vem de Jesus, do Espírito Santo sobre nós, vai fluir através de nós, quando nós entendemos que Jesus é a nossa prioridade. Sinta o fluir do Espírito Santo na sua vida. Deixa Ele tornar prioridade na sua vida. O seu desejo, os seus sonhos, a sua vida não pode ser prioridade mais do que Cristo. Sonhe, continue sonhando, porque Jesus é Deus, Ele tem sonhos maiores do que o nosso. Ele é um Deus sonhador para nossas vidas. Mas antes dele sonhar algo para nós, antes dele dar algo para nós, antes dele se manifestar ao nosso favor, Ele quer que nós o tornamos na nossa vida como prioridade. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu agradeço aí você que nos acompanhou até agora. E não desista dos seus sonhos. Continue orando. Continue louvando ao Senhor, continue clamando. Não desista. Que Jesus seja a sua prioridade, em nome de Jesus. Vamos orar. Se for quem está aqui para ficar de pé, para nós orarmos e encerrarmos. Queria agradecer a todos os obreiros que estão aqui, do louvor, incluindo do louvor, todos que estão aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a todos que nos acompanhou até agora, que esteve aqui conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que seja um final de semana agradável, abençoado. Se cuide, tá? Toma cuidado. Aproveite a sua vida com moderação, com a verdadeira liberdade. Não com a liberdade mentirosa. Mas aproveite para você refletir. Porque nunca se deu valor tanto para um ar que respiramos, como nos dias de hoje. Nunca necessitamos tanto de respirar, como nos dias de hoje. Então, que você possa refletir, dar valor na sua família, dar valor naqueles que estão do seu lado. Ame sem medida. Ame o teu próximo. Ame a Cristo. Ame a sua família. Perdoa. Deus tem grandes coisas para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Poderoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse culto, mais essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nesse tempo difícil, oh Deus, tempo difícil de tempestade, oh Deus, tempo de sofrimento, oh Deus, há um luto mundial, Senhor, pela vida. Senhor, nunca houve um tempo tão difícil como esse, Senhor. Oh Deus, de escassez, Senhor, na fome, de escassez de amor ao próximo. Oh Deus, de escassez, Senhor, ó Pai,
ó Deus de amor, Senhor. Há muito rancor, há muito ódio, ó Pai. Espírito Santo, na sua Bíblia diz, ó Pai, que o amor de muito se esfriará. Ó Deus, se a tua Bíblia fala que o amor de muito se esfriará, nada mais é do que não é de todos. Ó Deus, que nós sejamos, ó Pai, o inverso, Senhor, da humanidade. Que nós viemos a andar na contramão, Senhor, da humanidade. Ó Deus, e derramar amor, ó Pai, ao nosso próximo. Derramar amor, ó Pai, à nossa família. A amar, Senhor, sem medida. A estender a mão àquele que precisa. Senhor, tira de nós, ó Pai, todo o egocêntrico, ó Pai, todo egoísmo, toda soberba. Ó Deus, e que possamos entender que mais do que nunca nós precisamos um dos outros. Mais do que nunca, ó Pai, precisamos entender que somos um só corpo, que o cabeça é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos aqui, falar, né? Amanhã tem a live às 18h30, às 6h30 da tarde, da noite, sei lá, né? E que você possa nos acompanhar, tá? Através do Facebook da igreja. E amanhã mais uma palavra, eu creio, poderosa ao seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, o seu final de semana. E vamos embora para casa, né? Você estende a sua mão onde você está, aí na sua casa, no seu celular, na sua televisão. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor. Nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.